Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. Nesse ano de 2025, o movimento ecumênico celebra os 1700 anos do Concílio de Nicéia, e de onde também nos vem o Credo Niceno. Por isso eu compartilho com vocês um texto do professor Alderi Souza de Matos, que fala sobre o Concílio de Nicéia e os 1700 anos deste credo. Ele diz: como é natural, desde o início do cristianismo, a verdadeira identidade de Jesus despertou imenso interesse da parte dos seus seguidores, principalmente sua relação com Deus Pai. Quem era Jesus realmente, no seu ser mais essencial? Todavia, a influência do pensamento grego e a própria linguagem bíblica resultaram em diferentes entendimentos sobre a pessoa do Redentor, com suas dimensões divina e humana. Os chamados docetistas, por exemplo, negavam a humanidade do Filho de Deus, dizendo que sua encarnação foi apenas aparente e não real. Já os monarquianos, preocupados com a unidade do Ser Supremo, acreditavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram diferentes manifestações ou modos da mesma pessoa divina. Daí essa posição também ser denominada modalismo. Outros, conhecidos como adocionistas, entendiam que Jesus era um homem como os demais e que foi adotado por Deus e revestido de atributos especiais. No início do quarto século surgiu uma nova posição. Ário, um presbítero ou sacerdote da igreja de Alexandria, no Egito, começou a ensinar que Jesus, embora muito superior aos seres humanos, era nitidamente inferior ao Pai. Apelando à terminologia bíblica que descrevia o Senhor Jesus como unigênito ou primogênito, ele passou a afirmar que o Filho, Jesus nesse caso, foi literalmente gerado ou criado pelo Pai antes da fundação do mundo. Essa proposta foi condenada pelos bispos de Alexandria, mas encontrou muitos outros simpatizantes. O resultado disso foi uma grande controvérsia, que ameaçava a harmonia e também a unidade, não só da Igreja, mas do próprio Império. Preocupado, o imperador Constantino, que desde o início de seu reinado havia se identificado com a fé cristã, resolveu convocar uma grande assembleia de bispos para discutir essa questão. Esse importante concílio eclesiástico, o primeiro do seu gênero, ocorreu na cidade de Nicéia, a uma pequena distância de Constantinopla, a magnífica capital construída pelo monarca. O ano foi 325, de maio a junho, há exatos 1700 anos. A maior parte dos bispos participantes era procedente da parte oriental do Império Romano, de língua grega. Ário, não sendo bispo e sim presbítero, não participou oficialmente do encontro, mas foi representado por alguns influentes partidários, em especial o bispo Eusébio de Nicomédia. Depois de muita discussão acalorada, na qual houve até mesmo a interferência pessoal do próprio imperador, foi aprovado o Credo de Nicéia, um dos documentos mais importantes da história da Igreja. Sua declaração mais decisiva é que Jesus Cristo, longe de ser uma criatura exaltada, é consubstancial com o Pai. Ou seja, possui a mesma substância ou natureza que o Pai, sendo, portanto, coigual e coeterno com o Pai. Estavam lançados, assim, os fundamentos teológicos da doutrina da Trindade. Foram muitos os argumentos utilizados em defesa dessa conclusão, vários deles propostos pelo jovem diácono e teólogo Atanásio,
que se tornaria destacado bispo de Alexandria por quase meio século. Se Jesus é uma criatura, como defendia Ari, a Igreja é culpada do pecado de idolatria ao prestar culto a ele. Se o Filho não existia antes de ser criado pelo Pai, isso significa que o Pai nem sempre foi Pai. Ele só se torna tal após a criação do Filho. Porém, o argumento mais importante foi que negar a divindade e a personalidade distinta de Jesus Cristo colocava em dúvida a própria salvação. Se o Redentor não fosse plenamente divino, ele não poderia realizar de modo cabal e eficaz a mediação e reconciliação entre Deus e os seres humanos. O credo de Nicéia manteve a linguagem bíblica de geração, mas a entendeu como distinta de criação, gerado, não feito, diz o texto. Em outras palavras, no que diz respeito ao ser divino, a linguagem de pai e filho não tem um sentido cronológico ou temporal, mas relacional e eterno. O Filho de Deus, como afirmaram teólogos do quarto século, é eternamente gerado pelo Pai. As conclusões de Nicéia solidificaram a posição do cristianismo ortodoxo, mas não puseram fim à controvérsia, que ainda perdurou por várias gerações. Apesar de condenado formalmente, o arianismo teve longa sobrevida e importantes defensores. Por fim, vários fatores contribuíram para a consolidação da ortodoxia nicena, a começar do chamado Edito de Tessalônica, promulgado pelo imperador Teodósio no ano 380, e que tornou o cristianismo trinitário, a religião oficial do Império Romano. No ano seguinte, o Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla, reafirmou e expandiu o credo de Nicéia, acrescentando uma declaração mais detalhada sobre o Espírito Santo, e contribuíram para esses desdobramentos as brilhantes reflexões de vários teólogos de língua grega. O já referido Atanásio, os chamados Três Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Por 17 séculos, as declarações do Concílio de Nicéia sobre Jesus Cristo têm sido abraçadas pela grande maioria das pessoas cristãs, sejam eles ortodoxos gregos, católicos ou protestantes. Apesar dos questionamentos de unitários e liberais, com sua tendência de negar ou subestimar o caráter transcendente de Cristo, a crença na personalidade distinta e na plena divindade do Salvador tem sido uma das mais importantes convicções cristãs, com vastas implicações para toda a teologia, a começar pelas doutrinas da criação e da redenção. Mais do que isso, os que creem nessa verdade sublime e profunda entendem que ela está, acima de tudo, em total harmonia com o testemunho da Escritura, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavras de João, capítulo 1, versículo 1 e 14. Amém. Nosso momento de oração hoje ele é gravado, pois eu estou num compromisso prévio e não sei se eu volto a tempo para casa para esse momento, então eu preferi deixar gravado para não corrermos o risco de ficarmos sem. As orações, convido vocês a trazerem elas no próximo momento de oração, na sexta-feira, mas também no próximo culto, na Igreja Castelo Forte, no dia 19, e também no dia 26, no culto da Reforma, e também culto que nós também teremos o almoço em seguida, o almoço alemão. Então, convidem as pessoas, compartilhem o convite com elas. Oremos.
Ó Deus, que fizeste de um mundo o teu lugar para divulgar o teu evangelho, que fizeste de um mesmo sangue todas as nações, para que elas habitem a face da terra, e enviaste o teu bendito Filho para pregar a paz a quem está longe, a quem está perto. Permite que as pessoas em toda parte te procurem e te encontrem, e conduzam-nos para perto de ti. Querido Deus, que cria em nós a vontade de trabalhar pela construção do teu reino, pela expansão da tua igreja, pelo anúncio da tua mensagem a todos os povos, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a vida plena que só o teu Filho Jesus pode oferecer. Tu que és fonte de luz e de graça, alcança a todos nós, com carinho e amor, permitindo que possamos ser agentes da tua paz e da tua transformação neste mundo. Oramos, Senhor nosso Deus, pedindo que o cristianismo e o movimento ecumênico se mantenha firme na tua fé e no teu propósito de conjuntamente partilhar do teu amor e da tua misericórdia. Oramos por todas as pessoas cansadas, sobrecarregadas e daquelas que precisam da tua proteção. Por isso oramos como Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Amém. E um abençoado dia, um abençoado mês, um abençoado ano a todas as pessoas que ocupam a profissão docente, trabalham como professoras e professores, que trabalharam, que trabalham e que ainda querem trabalhar nessa magnífica profissão. Que Deus cuide e guarde de vocês. Amém. Até no próximo momento de oração e de reflexão. Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em tua proteção, mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor.